de outros para atingir os próprios fins. 7. Carece de empatia, reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros. 8. É frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros o invejam. E 9. Demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Guardem essa informação, porque isso vai ser muito importante para a história. Então vamos começar. Essa pessoa que eu vou falar foi uma amiga nossa da faculdade, que a gente teve 3 anos de convívio até tudo se desfazer. Ela era uma pessoa invejosa, que se achava melhor do que todo mundo, só queria fazer as coisas do jeito dela, dizia que era sua amiga e ficava falando mal de você pelas costas, ficava jogando todos o nosso grupo uns contra os outros e odiava qualquer mulher. Inclusive mulheres. Resumo do que eu vou contar. Porque é tanta coisa que eu tive que dividir vários roteiros, senão vai ficar 3 horas de vídeo. É sério, não tô brincando. A história começa no começo do começo, primeiro ano da faculdade de animação. E aqui temos a nossa personagem principal. Vamos chamar ela de Batata, porque né? No começo, ela era uma pessoa que era muito extrovertida e sempre ajudava os outros. Tanto que ela teve uma presença de turma. Ela tinha uma presença tão forte que tudo funcionava com ela quando ela falava. A primeira a interagir com ela foi a Amanda. Um dia ela chegou na sala e só tinha Batata. Então, ela Fala, gente. dela na mão. E no final do monólogo Eu tô torcendo a parte, sei lá, esqueci. Nossa, você é tão legal. Vamos trocar nosso número de telefone? Mas Quando a Amanda chegou em casa naquele dia, essa parte, sei lá. a seguinte mensagem: eu adorei te conhecer. Somos melhores amigas. Nesse momento, todas as bandeiras Estamos vermelhas aqui, levantaram ó. na cabeça da Amanda. Agora deu Ela achou que Enfim. aquilo era um comportamento meio estranho. Fala logo isso de cara pra alguém que você acabou de conhecer. Parecia algo de alguém manipulador. Mas ela também achou que ela apenas fosse uma pessoa carente e ignorou os sinais. Como eu e a Amanda já éramos colegas, a Batata tentou logo comigo, que fez uma cão e ficou sem amigo. Enquanto a gente conhecíamos, ela estava contando umas coisas sobre a vida dela que não faziam muito sentido. Ela nunca sabia dar uma explicação da situação e parecia que ela contava as coisas pela metade. Uma delas ela dizia que a única amiga dela na infância foi uma prima, e que elas eram inseparáveis, mas do nada ela passou a ser a gente não tem muito sentido pra prima dela passar a odiar ela, que não é possível que um ser humano tão consciente faria isso de graça. Mas ela dizia que não fazia motivo porque essa prima dela era apenas ela vivia falando como que ela gostava de passar o tempo com a gente, e que na escola antiga dela todos a maltratavam muito. todos me odiavam. E quando a gente perguntava o porquê disso, ela só respondia que não sabia que eles eram estranhos e malvados. Só pra falar que ela nunca teve um amigo, ela contou que uma vez ela fez uma amizade com uma menina e chamou ela pra ir pra casa dela. A menina apareceu na casa dela vestida de Lolita e ela ficou com raiva e não achou a garota. Não entendi. A única pessoa aí na casa dela. A gente não foi chamada de escola que ninguém gostava de mim. Mas era porque a popular da minha sala não gostava de mim e mandava eu falar comigo. Mas ela nunca sabia diferente o porquê dos outros odiarem ela. E a gente meio que aceitava. O primeiro programa que tivemos com ela foi um trabalho em grupo que a gente teve que fazer com outras 2 meninas. Enquanto nós 4 trabalhávamos pra fazer um produto legal, ela ficava fazendo papo e mexendo no celular. Essas 2 meninas ficavam pé da vida e foram falar com a mãe sobre isso. Não tem condição, ela não faz nada. Nunca mais faço trabalho em grupo com ela. Ele é um peso morto e a gente tá fazendo tudo. A Amanda vendo essa situação e vendo que as 2 meninas já estavam quase pegando a taça da batata, puxou ela pro banheiro pra conversar e a batata não gostou. Por que você tá me puxando pro banheiro? É a fulana que tá arranjando problema comigo sem motivo. E novamente a questão do eu não fiz nada de errado, a culpa dos outros e não minha aparecia. A coitada da Amanda tentava explicar a situação, mas a batata só ficava mais e mais furiosa com tudo aquilo. E começou a gritar mais e mais com a Amanda. Então ela deixou de lado. Nesse período também, a gente teve aula de Photoshop e Illustrator. E eu era péssima nessa matéria. Eu ficava tão desesperada que todo mundo conseguia fazer, menos eu, que eu ficava frustrada com aquela situação e começava a gritar com o computador. Todo mundo ria e achava estranho eu gritando com o coitado do computador, mas a batata, por algum motivo, achava que eu estava gritando com ela. E ela ficava com raiva de mim por conta disso. Ela começou a ir até a Amanda pra reclamar de mim e ela dizia que não tinha nada a ver, que eu estava frustrada com o computador em si, mas ela jurava que eu estava com raiva dela e que eu estava gritando com ela. Isso foi algo que gerou muitos problemas entre nós. Eu respirava e a batata achava que eu estava atacando a pessoa dela. Juro por Deus que teve um dia que ela arrumou confusão comigo por conta do jeito
a borracha pra ela. Juro por Deus. Eu sei lá como que ela queria que eu emprestasse a borracha, mas aparentemente tinha que ser de algum jeito especial. Mas no fim do período, a Batata começou a mudar o comportamento. Ela deixou de ser a pessoa bem-humorada, extrovertida e que ajudava todo mundo e passou a ficar agressiva, negativa e preguiçosa. E essa foi a primeira bandeira vermelha que a gente percebeu. Tudo que não é do jeito dela, ela gritava, esperneava e se debatia igual uma criança de 5 anos. Ela não fazia os trabalhos direito e quando fazia, era de qualquer jeito. Ou então, era ela que utilizava o trabalho para ser exatamente como Mas eu acho que por a gente ainda não se conhecer muito bem, a gente achou que ela só estava cansada. Porque a gente já estava no final do primeiro período da faculdade. E realmente foi um período estressante pra gente. Eram 9 matérias pra dar conta, professores malucos, a gente tendo que acordar às 5 da manhã pra pegar a condução pro centro do Rio. Tudo isso foi extremamente cansativo e estressante pra todos. GWM Raval H6 Polar Revolução. Descubra a linha híbrida mais completa do Brasil. Que a gente ia ter que lidar. Quando começaram as férias do primeiro pro segundo período, ela ficava mandando mensagem pra Amanda toda hora, chamando ela pra fazer qualquer coisa. Mas era toda hora. E ela fazia muita pressão pra ser o mais rápido possível. Só que no começo, ela só falava pra Amanda chamar o Marcão. E ela de jeito nenhum queria chamar a Meguca. A Batata nunca sequer tinha trocado uma palavra disso com ela. Mas ela dizia que a Meguca era estranha, retardada, idiota, que ela se vestia de um jeito estranho e outras coisas que vocês nem imaginam. E que também não é muito legal de falar, já que a Meguca faz parte do espectro autista e a Batata usava termos desagradáveis, digamos assim. E mais, a Meguca se vestia era muito bem. Ela é de longe uma das mais estilosas do nosso grupo. E a Batata, com certeza, tinha inveja de como ela se vestia e como todo mundo a elogiava. Muito provavelmente, ela já estava acostumada com a atenção que ela recebia na sala. E como a Meguca é quietinha e não dava a devida atenção pra ela automaticamente elogiava de graça. Mas Batata, você não pode falar essas coisas. Você nem conhece ela direito. Ela me odeia. E eu a ajudo na aula e ela nem me agradece. Ela nem olha pra mim quando eu tô falando com ela. Ela se acha. A Meguca confessou que ficava um pouco intimidada com a Batata, porque ela simplesmente emanava uma situação de que ela não gostava muito dela. E era exatamente assim. A pessoa que dava atenção pra ela virava seu melhor amigo. Quem não dava atenção virava seu pior inimigo. Isso também se aplicava a professores. Se o pobre coitado não elogiasse o trabalho dela e simplesmente não falasse que aquilo era uma obra-prima, ela começava a xingar dizendo que ele era feio e deveria perder o emprego dele. E nisso de ficar pressionando a Amanda pra fazer coisas nas férias, um dia ela encheu tanto o saco dela pra elas fazerem uma festa de pijama que a coitada da Amanda no mesmo... Pra quê? Quando ela soube que eu não ia na festa do pijama, ela passou a noite toda falando mal de mim. Porque na cabeça dela, eu não fui porque eu não gostava dela. Ela se reclamava muito por causa de não sair com eles nas férias. Mas ela marcava um rolê tipo cinema, em Botafogo, 8 horas da noite. E ela disse que no mesmo dia, 6 horas da noite. Como que eu ia voltar pra casa, sozinha, no Rio de Janeiro? Todo mundo morava perto de lá, mas eu não. Era complicado de eu ir. Mas ela levava isso como uma afronta. Eu a odiava e não queria estar perto dela. E ela ficava se convidando toda hora pra ir pra casa da Amanda e vice-versa. Mas era só ela, mas ninguém. Ela só queria saber da Amanda. Muito provavelmente, com toda certeza, de que era porque de nós 4, a Amanda era a que mais dava atenção pra Batata. E parece que ela meio que se apoderou disso e ficava tentando isolar a Amanda de todos nós. Como se a Amanda que fosse a melhor amiga dela. E durante essas férias, a Batata só falava mais e mais mal de mim, da Meguca, pra Amanda e pro Marcão. Não! Para que ficasse apenas eles três. Meu Deus Mas do parece que céu! por alguma razão, ela começou a ignorar a Meguca de e gato. passou a criar o ódio dela apenas em mim. Eles não conseguiam entender as acusações dela, porque nada daquilo fazia sentido. Eles falavam que ela estava vendo coisas demais, mas isso só deixava ela com ainda mais raiva de mim. E aí mesmo que ela falava horrores, enchendo a cabeça dele de histórias sem pé nem cabeça. Nessas mesmas férias, teve o aniversário do Marcão, e eu não fui convidada. Eu fiquei sabendo disso na volta às aulas, quando a Batata comentou sobre o aniversário na mesa, e todo mundo começou a falar sobre o dia. Eu fiquei meio triste, mas eu relevei porque a gente se conhecia não tinha nenhum ano. Às vezes ele ainda não me via como uma amiga, então eu deixei de lado. 3, ó... Velho
ansiosa? É uma questão de hidratação. Neutrogena Hydro Boost. 2 vezes mais hidratação com ácido hialurônico e textura ultra leve. Ai. A gente já tinha deixado de ser amigos da Batata. Estava eu e o Marcão na sala de aula. Ele abriu o drive dele e achou a foto do aniversário. Eu vi e comentei com ele sobre esse dia, que eu fiquei chateada de não ter sido convidada, mas que estava de boa e a conversa foi a seguinte. Não, Bruna, eu não te convidei porque eu fui uma festa surpresa. Eu não sabia de nada. Quem convidou as pessoas foi minha irmã. Nem a Meguca foi. Ah, agora faz sentido. Eu achava que você não gostava de mim na época. Não, é que a minha irmã não conhecia os meus amigos da faculdade. Aí ela perguntou pra mim quem eram os meus amigos. E depois ela pegou lá escondido e procurou alguém na faculdade que eu mencionei. Ué, mas você não me mencionou então? Eu tenho certeza que sim. Mas ela achou mais fácil mandar uma mensagem pra alguém que ela meio que já conhecia. E essa pessoa convidar os outros. Aí ela pegou o telefone da Batata e pediu pra ela convidar o pessoal. Eu e o Marcão congelamos nos nossos assentos e olhamos muito percebendo o que tinha acontecido. A Batata, que tinha ficado encarregada de chamar os amigos da faculdade, não me chamou e nem chamou a Meguca porque ela não chamou a Amanda, nem outras pessoas que eram amigos dele na sala, ela chamou. Ela só chamou a Amanda. Ou seja, ela mesma selecionou a parte. Gente, foi só o vídeo por aqui, porque o vídeo tá em 11 minutos. E a Amanda Então, disse que tchau. durante a festa, ela perguntou sobre mim, se eu não ia aparecer. Tchau, galera.